Bom, Ela tá ajeitando lá. Milena, fica à vontade. A fala é sua, tá? Fica à vontade. Se isso passar um pouquinho dos 30 minutos, não tem problema, tá bom? Eu sei Então que a a gente gente vai até acaba... amanhã, Ah, não, com certeza. né? Estamos de quarentena mesmo, não é assim? Então, assim, primeiro eu queria agradecer muito o convite da Carla, o convite do André, porque eu falava ainda há pouco com um amigo. Nós recebemos uma notícia um pouco difícil, né? De uma irmã, um pouquinho antes de começar o nosso estudo. Então, assim, o companheiro de uma irmã nossa de trabalho que passou pelo desencarne nesse momento. E, assim, ainda não dá para a gente dizer se foi realmente, né, Covid, se não foi, ainda ele tinha feito o teste, ainda sairia o resultado. E aí, assim, enquanto tudo é estatística, parece que não, a gente vai conseguindo, né? Quando a estatística começa a ganhar nome, acho que essa frase todo mundo já ouviu, por mais espíritas que nós sejamos, por mais praticantes, né? Faz com que a gente não tenha desespero, faz com que a gente entenda por que que tudo acontece, mas não diminui a dor nesse momento das famílias, dos filhos. E aí foi até uma coisa que a gente estava conversando no grupo, né, em mentalização por essa irmã. A gente não tem medo do processo da morte. A gente não quer cortar o vínculo hoje tão forte que existe presencialmente, fisicamente, das pessoas que nós amamos. Então, a gente dizer que por sermos espíritas, tudo a gente leva numa boa, sem dor, sem sofrimento, não, a gente sofre. A gente sente um aperto no coração, uma saudade muito grande. E a gente está vendo isso com essa irmã, né? Que realmente o dia para ela hoje foi difícil. E para todos nós que estamos muito próximos também foi um dia difícil. Mas aí eu falava com um amigo que ele dizia assim, Milena, a gente tem uma reunião mais tarde, tal hora, para decidir algumas coisas da tecnologia sendo usada, né? Em termos em tempos de quarentena. E aí ele disse assim, será que a gente está no clima para a gente poder conversar? E aí foi o que eu disse para ele. Nessa hora que a gente precisa conversar, focar no trabalho para Jesus. Porque enquanto a gente trabalha para Jesus, a gente vai se autodoutrinando também. Então, quando alguém diz assim para mim, o André me convida, a Carla me convida. Milena, um tema. Vamos pensar num tema. Aí a gente pensou no tema Despertando Virtudes. Quando eu peguei o livro, quando eu peguei as experiências já vividas para refletir, a primeira pessoa que estudou, a primeira pessoa que refletiu, foi justamente quando eu sentei naquele momento para pensar no tema, para pensar no que a gente conversaria. Lembrando que, embora a gente pense antes, a gente organize mais ou menos mentalmente, é trabalho mediúnico. Então, quando a gente chega aqui, embora a gente tenha algo já pré-organizado, a inspiração é na hora, é o grupo. Sabe, como é que está o grupo, como é que nós estamos, o que que a gente precisa. E aí a reunião vem. E aí eu falava para ele, é nesse momento, no momento em que a gente passa pelo desafio da prova humana, que a gente precisa focar no trabalho, que a gente precisa abrir o evangelho. Sempre me perguntam, Milena, o que que eu faço no momento de muita dor, no momento de desespero, eu não sei o que fazer. E aí eu digo, olha, não sou eu que falo, eu aprendi com os espíritos. A gente precisa abrir o evangelho. A gente tem o evangelho segundo o espiritismo, a gente abre o evangelho segundo o espiritismo. E vejamos qual é a leitura que sai para a gente naquele momento, para que a gente tente se aproximar daquela leitura. Porque é justamente quando a gente abre aquela leitura, é como se fosse a mão do Cristo puxando a gente. Imagina, você está numa aflição enorme, e todos nós vivemos uma aflição enorme. Se eu perguntar aqui, alguém não tem medo do vírus? Se alguém não tem, não levanta a mão, não. Eu sempre digo isso, porque vai dar uma inveja. Tipo assim, a pessoa já tem uma virtude conquistada. A confiança ali extrema. Alguém não tem medo da morte. Também não levanta a mão, não, que a gente vai ter inveja. A pessoa já está bem resolvida. Quando a gente vive um momento como o de hoje, nós somos os aflitos. Aí, de repente, a gente está no meio daquela aflição, abre o Evangelho, é justamente o capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Nessa hora eu percebo como se fosse assim, Jesus estendendo as mãos. Vem,
Vamos sair dessa aflição humana e vamos entrar na aflição espiritual, que é a que promove o crescimento. Então, quanto mais a gente focar no trabalho, e é tão bonita a iniciativa de todas as casas espíritas, praticamente, ao menos aqui no Rio de Janeiro, até fora do Rio de Janeiro, de promoverem, manterem as suas atividades, os encontros, e a gente conversava bem pouquinho, né? Eu cheguei, não cheguei muito antes com a Carla. Vocês imaginem todo o trabalho de logística, a dinâmica da Carla, do André, dos demais dirigentes, e até mesmo de vocês que frequentam e trabalham a casa, que tiveram que aprender. Quem aqui conhecia o aplicativo Zoom? Né? E agora ele está tão íntimo da gente. E é graças a esse aplicativo, graças a essa tecnologia, que a gente está podendo se encontrar. Então, focarmos no trabalho nesse momento, trabalho principalmente espiritual. E aí vem o tema do nosso trabalho de hoje, que é justamente o despertar das virtudes, despertando virtudes. Se eu fizesse uma pergunta, e eu sei que a gente vai ter 10 minutinhos no final para a gente, de repente, né, trocar alguma informação, né, a participação de vocês. Se eu fizesse uma pergunta hoje, quantas virtudes a gente não sabia que a gente era capaz de desenvolver e que essa pandemia, juntamente, né, com toda a consequência, quarentena principalmente, fez com que a gente começasse a exercitar e perceber as nossas potencialidades. Então, assim, de uma hora para outra, foi assim, foi muito instantâneo, foi quase como desencarnar. Uma hora você está aqui, outra hora você está no plano espiritual. Então, de um dia para o outro, começaram a aparecer os primeiros casos, em seguida a gente não sabia mais o que fazer, recebemos as informações do nosso ambiente de trabalho que a gente não poderia retornar ao trabalho, que seria tudo de casa, passamos a viver a aflição. Se eu não trabalho, eu não ganho, não é assim? Eu sei que muitos irmãos vivem essa aflição hoje, e não dá para a gente desprezar isso também. Eu li um artigo hoje que na Itália os casos de suicídio eles aumentaram muito. É o pós-pandemia. Sabe por que as pessoas, de repente, se veem num pós-momento de pandemia, elas conseguiram sobreviver, mas elas têm que lidar com a dor da perda de familiares e amigos e o vazio da ausência de emprego, o vazio da ausência de perspectiva. E aí eu sempre fico imaginando e agradeço, se não fosse a doutrina espírita, como é que nós lidaríamos com tudo isso? Então, nesse momento, a gente começou a reavaliar uma porção de coisas que são importantes e o que não é importante. Então, vou dar um exemplo bem material. Vocês já fizeram o exercício de abrir o guarda-roupa de vocês e, de repente, detectar que dentro do guarda-roupa a gente tem uma porção de coisa que serve mais ao nosso ego do que propriamente são utilitárias durante a nossa caminhada? Então, eu abri meu guarda-roupa e eu fiquei pensando assim, gente, quanto tempo faz que eu não uso isso? Vou fazer até uma brincadeira, eu tô até com medo das roupas pós-quarentena, porque existe um efeito nada de exercício, a gente fica sentado muito tempo e para passar o tempo a gente toda hora faz uma comida diferente, né? Tem roupa minha que eu acho que eu vou desencarnar para elas definitivamente, não sei vocês, viu, gente? Aí você abre e você descobre que você tem um monte de coisa que você dava valor e que faz um tempo que está guardado e que você não usa e que você percebe que não faz falta nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a observar coisas que não são materiais, que são valores morais, que a gente não fazia ideia que a gente era capaz de exercitar. Do tipo, solidariedade. Vou dar uma ideia para vocês. No meu trabalho, eu lido com várias pessoas, então vocês imaginem. É o campo da encrenca, né? É a área jurídica, então, assim, não é a área da paz, é a área da encrenca. E nesse momento, o que eu pude perceber? Que às vezes o cliente que gostava de mais briga, de detalhezinhos, ele de repente vira para mim e diz assim, Helena, vamos fazer o seguinte, dessa vez vamos chegar num acordo com a outra parte, porque é momento de nos ajudarmos mutuamente. Eu falei, gente, olha isso. Conseguiu me dar até uma aula, porque já sabendo o estado de espírito dele, eu já ia para a briga, porque eu já sabia que ele queria briga. Aí, de repente, ele diz para mim assim, não, Milena, vamos tentar um acordo, porque realmente é hora, a gente precisa se ajudar. Eu falei, olha o lado positivo disso tudo. Então, a gente começou a se reavaliar, começamos a verdadeiramente ver o que a gente consegue colocar em prática e o que a gente ainda tem dificuldade.
e saíram todos os valores materiais. Entraram os valores morais. Solidariedade, paciência, resignação. Todos os dias, quando a gente acorda, o primeiro pensamento que a gente tem, eu sei que é comum. A gente abre o olho e diz assim: Pai, não é verdade isso que a gente está vivendo? Não, que isso tudo seja um pesadelo. Aí você olha o seu celular, vê as notícias e vai procurar a notícia como quem diz assim: será que já saiu a vacina? Já surgiu a vacina? Aí a gente vê que é verdade a história, que não saiu a vacina e a gente continua tendo que ficar em quarentena ou trabalhando sob medo, ou vendo as pessoas ao nosso redor, tendo que lidar com toda essa situação. A gente olha para o alto e diz assim: Pai, obrigada por essa valiosa oportunidade de crescimento espiritual, por mais sofrida que ela pareça. E aí começam a surgir várias perguntas nesse meio, porque a gente vive hoje uma incerteza. A gente não sabe quanto tempo e a gente não sabe como vai ser esse pós. É como se fosse um recomeço, né? Algumas pessoas até eu encontro na rua, as pessoas estão de máscara, elas olham umas para as outras e dizem assim: essa é a terceira guerra, que a gente achava que seria entre países, mas não, é um ser invisível e é contra cada um de nós. E aí eu penso, não, essa é a verdadeira guerra interna da gente com a gente mesmo. É o homem novo, e o homem no sentido não de sexo, mas de ser. Nós somos seres hominais. É o homem novo que tenta nascer numa situação extremamente desafiadora, tentando matar aquele homem velho cheio de erros do passado. É como se Deus dissesse assim para a gente: é momento de transição. É como se Ele tivesse dito para a gente através disso tudo: olha, agora é a prova final. Vocês já passaram pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Agora é a prova final. Ou a gente vai, ou a gente vai. Então, a gente está tendo que exercitar muita coisa ao mesmo tempo, sozinhos. Percebam que é a verdadeira lição do que é a evolução. No final das contas, quando a gente desencarna e a gente fica frente a frente com a nossa consciência, é um segredo entre nós e Deus. O que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu fazer, quais foram as virtudes que a gente despertou, quais foram os erros que a gente acentuou. É uma coisa muito pessoal, muito particular. Ninguém vai conseguir interferir a não ser através de prece, através de torcida, né? Aquela coisa assim, quando você chega a primeira vez na casa espírita, eu visualizo sempre como se fosse uma torcida de um Maracanã lotado, gritando: ele conseguiu, ele foi, ela foi. É toda uma torcida para que a gente tenha nova visão de vida e transforme a nossa caminhada. Então, algumas reflexões dentro do nosso tema eu queria que a gente fizesse. Quando a gente pensa em virtude, várias surgem na nossa mente. Então, eu falei algumas que a gente está exercitando agora na quarentena: solidariedade, paciência, tolerância, né? Nós estamos convivendo mais em família. A gente brinca, né? Teve família que se conheceu, se encontrou. Meu Deus, você morava comigo, né? Na quarentena foi isso que aconteceu. Quando a gente pensa em virtude, a gente acha que a questão da virtude é algo que a gente corre, caminha, até chegar a um ponto final. Vou melhorar a minha pergunta. Vamos imaginar uma virtude, a paz. Para que eu entenda verdadeiramente como é a virtude da paz, eu vou viver muitas encarnações procurando essa linha de chegada, e quando eu cruzar essa linha de chegada, eu vou dizer: bom, agora definitivamente eu conquistei a paz. Vocês acham que é mais ou menos isso? E aí eu vou trazer um exemplo para que a gente tente entender como é que funciona o despertar das virtudes, a aquisição das virtudes diante do que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus explicam para a gente. Quem gosta de viajar de carro, eu sei que nem todo mundo gosta de viajar de carro, né? Gosta daquela coisa mais rapidinha. Pegou um avião aqui e chegou no outro lugar. Eu também acho assim muito prático, mas quando a gente quer passear, quando a gente quer conhecer outros lugares, mais importante do que a linha de chegada, a cidade final, a cidade destino, é todo o percorrer da viagem. Os locais onde a gente para lanchar, as fotos que a gente tira no meio da viagem,
as experiências que a gente vive, desde as experiências mais desagradáveis, tipo um pneu furado, um trajeto que a gente erra, até as experiências mais belas, um animal diferente que a gente vê ao longo da estrada e a gente não conhecia, um campo verdinho, uma serra, toda a paisagem bonita que se descortina na nossa frente. Isso faz com que a viagem seja muito mais prazerosa e traga verdadeiramente a experiência que a gente precisa. Então, vou dar um exemplo. Se alguém chegar para mim e disser assim, Milena, eu estou pensando em fazer uma viagem de carro para o sul. Não sei se alguém está com esse pensamento aqui, mas vou dizer dentro da minha vivência. E a pessoa disser para mim assim, Milena, é muito longe? Como eu tenho experiência nesse campo, eu vou dizer assim, olha, dá para você fazer aí em um dia e meio se você não dormir. Mas a gente sabe que é humanamente impossível e perigosíssimo a gente fazer uma viagem inteira sem dormir mais de 24 horas. Então eu vou dizer para a pessoa assim, você vai daqui do Rio de Janeiro e dorme em Curitiba. Aí você dorme em Curitiba e no dia seguinte você prossegue a viagem até Porto Alegre. Em 2 dias, viajando das 7 da manhã às 18 horas, você chega em Porto Alegre, se essa for a tua cidade de destino, no Rio Grande do Sul. Aí a pessoa vai me dizer assim, mas é certinho, Milena. Eu vou dizer, é certinho. Por que eu vou dizer com tanta convicção? Porque eu já vivi a experiência. Porque já é uma virtude conquistada, virtude dentro desse meu exemplo. Qual é? O conhecimento desse trajeto, o conhecimento desse caminho. Mas se a pessoa disser para mim assim, Milena, você tem experiência com viagem de carro, é uma virtude que você possui. Mas você já percorreu uma distância além de Porto Alegre? Você chegou em Porto Alegre, chegou lá e disse assim, agora eu vou a Buenos Aires, agora eu vou ao Uruguai. Estou pegando ali os locais que são perto. Aí eu vou dizer assim, embora eu tenha experiência de viajar de carro, eu só tenho a experiência de viajar de carro até Porto Alegre. Além disso, eu não tenho. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Que quanto maior for a nossa conquista, quanto mais despertada for uma virtude em nós, maiores serão os conhecimentos que nós ainda teremos por acessar. Porque perfeito só Deus. Nós estaremos infinitamente em evolução. Hoje, qual é o nosso objetivo? Eu costumo dizer assim, a gente quer ser anjo, né? Todo mundo quer ser anjo. Vocês querem ser anjo? Ou sou só eu? É um sonho muito assim acima? Vocês acham que eu estou sonhando demais? É fato, viu, gente? Agora, quando eu falo isso, eu não estou falando de tempo, né? Vocês sabem que a gente não está falando de tempo. Agora, o tempo é que é o X da questão. Quanto tempo a gente vai levar para isso? Só que a gente brinca muito com a ideia de ser anjo, mas a gente esquece que o nosso objetivo principal hoje ainda não é a escala angelical. O nosso objetivo principal hoje é a plenitude da escala hominal. Por isso que Jesus disse: Eu sou o filho do homem. Para que ele chegasse à condição de Cristo, de espírito puro, aquele espírito que não erra mais, ao menos não no plano que nós nos encontramos, ele passou por todas as experiências que nós estamos passando hoje na escala nominal. No dia que chegarem para nós, não vai ser alguém externo, né? Vai ser a nossa própria consciência. E vai dizer assim, olha, agora a sua evolução não depende mais da matéria. Aí talvez a gente esteja iniciando o processo de conhecimento e experimentação da escala angelical. Por enquanto, nós estamos na escala nominal. Vamos voltar lá no início desse nosso raciocínio. A paz é uma virtude que existe no caminhar para a sua obtenção, porque não existe uma linha de chegada, existe um caminho a ser trilhado. Aquela linha de chegada que a gente imagina, pronto, agora eu já tenho a virtude da paz. É a virtude da paz dentro daquilo que o plano material tem a nos oferecer. Por isso que no Evangelho tem um determinado momento, eu não me lembro se é o homem de bem, que diz assim, não ficam aqui elencadas todas as virtudes, mas aquele que se encontrar no caminho do desenvolvimento de pelo menos uma delas, já está no caminho do homem de bem. E tem um outro momento do Evangelho em que diz assim, as virtudes como nós conhecemos hoje, nós, encarnados, seres que ainda dependem da roda da encarnação, elas ainda vão muito além
daquilo que a gente é capaz de entender no nosso plano hoje. Sempre pode ficar um pouquinho mais complicado, vocês concordam, gente? A gente achando aqui que a gente, eu estou estou correndo atrás da paciência, da tolerância, da solidariedade. Quando a gente alcançar o patamar mais elevado de solidariedade que o plano material tem para nos oferecer, novas experiências em relação à virtude solidariedade e experiências ainda mais superiores surgirão para que a gente aprenda, porque a nossa evolução é infinita. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que paz não é linha de chegada, paciência não é linha de chegada, amor não é linha de chegada, é uma eterna construção. E a gente precisa se apaixonar por essa construção. O Chico tem uma história, acho que eu já contei para vocês, que ele diz assim, que ele vivia, que era assim, as pessoas achavam muito estranho por que o Chico entendia tudo de futebol. Absolutamente tudo, acho que vocês já ouviram essa história. Ele sabia, ele lia o jornal desde a série A até a série B. Se alguém aí é apaixonado por futebol, encontramos um ponto de conexão com o Chico. Estamos perdoados. Chico gostava de futebol, a gente está perdoado, né? Ele sabia de tudo. E aí um dia alguém perguntou para ele, mas Chico, por que você perde tanto tempo vendo sobre futebol? Vocês imaginem o Chico com o Emmanuel. Aí ele devia dizer assim, Emmanuel, me dá só um tempinho que agora eu vou ler a Série A. Como é que foi? Como é que está o campeonato? Série A e Série B. Aí a gente está achando que o Emmanuel devia dizer assim, ai Chico, só você. Não, pedagogia do amor, olha só. Ele sabia tudo de futebol, porque era um tema recorrente. Principalmente o sexo masculino gosta muito de futebol. Na época do Chico era muito mais forte. Hoje a gente já consegue ver quase uma igualdade, mulheres e homens interessados pelo mesmo esporte, quebrando barreiras. E aí o que ele tinha como meta? Se ele chegasse no meio de amigos e começasse a falar sobre doutrina espírita, ele seria entendido como fanático, como aquela pessoa que só sabe falar de religião. Então o que ele começava? Buscando pontos de conexão com a outra pessoa. Então, se as pessoas gostavam de falar de futebol, ele começava a falar de futebol. Estabelecia-se um elo de comunicação, de amizade, de convivência, e a partir daquele momento, daquele ponto de conexão, ele então encontrava o momento certo para falar sobre aquilo que era muito mais importante, evolução moral de todos nós. E o Chico é um amigo, ele sabe tudo de futebol. Aí no meio do futebol, eu abro a minha vida para ele e conto um problema. E aí ele vem e traz todo um evangelho, traz toda uma postura de vida. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente entende que paz não é uma linha de chegada, solidariedade não é uma linha de chegada e que tudo faz parte da evolução, eu preciso me colocar, primeiro, como alguém que é apaixonado pelo processo de evolução. A gente precisa gostar desse processo. Segundo, saber que a gente não evolui sozinho, não há mérito nenhum em evoluir sozinho. E que eu preciso encontrar pontos de conexão com as outras pessoas, com os outros espíritos, para que, através desse ponto de conexão, elas possam me ajudar na evolução e eu possa ajudá-las na evolução. A gente fala tanto em Pestalozzi, às vezes, com aquela referência de Kardec, como discípulo de Pestalozzi. E toda a pedagogia que Pestalozzi trouxe diferente, que era uma pedagogia baseada no amor, no afeto, né, daquele que educa em relação ao educado. Não mais aquela coisa da palmatória, do castigo, de uma educação sofrida. O despertar da virtude, ela precisa seguir essa linha de pedagogia que é a pedagogia do Cristo. A gente precisa ter afeto por esse processo, a gente precisa ter sentimento, a gente precisa amar esse processo que acontece com cada um de nós todos os dias e a gente precisa desenvolver esse vínculo de afeto, de relacionamento, de amor pela evolução do próximo. Sabendo que é extremamente difícil e árduo esse trabalho, tanto para a gente quanto para o outro. Então, a mesma misericórdia que a gente pede para Deus em relação a nós devemos ter em relação ao outro. Então, quando eu sei disso, quando eu percebo que eu não estou atrás de uma linha de chegada, eu não estou atrás de um ponto final, e que eu preciso observar o meu hoje,
eu passo a viver a minha encarnação atual de maneira plena e buscando utilizar da melhor forma possível o tempo que nos foi concedido nessa encarnação. Eu falava há pouco, né, do marido dessa amiga que desencarnou. E sempre que um desencarne acontece perto da gente, nós ficamos mexidos, óbvio, nós ficamos tristes. Quanto maior o vínculo com aquele que desencarna, maior a tristeza, maior a saudade. Mas, independente disso, algo acontece que é fenomenal, que é o seguinte: nós refletimos toda a nossa existência até aqui. Porque quando alguém desencarna pertinho da gente, a primeira pergunta que a gente faz: e se hoje tivesse sido o meu dia? O que eu levaria daqui? Qual seria o meu estado de espírito hoje se eu desencarnasse hoje? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Quais as virtudes que eu procurei desenvolver no dia de hoje? Porque elas seriam as virtudes imediatas com as quais eu me depararia no plano espiritual. Então, vamos fazer uma avaliação rápida do nosso dia hoje. O nosso dia hoje ele foi repleto de pensamento do medo, de angústia, de insatisfação, de briga. Ou eu procurei no dia de hoje ser otimista, ser positiva, ser perseverante, solidária. Aí a gente chega à seguinte conclusão: se eu fiquei mais nos primeiros exemplos que eu dei, hoje não era um bom dia para desencarnar, vocês concordam? Não ia ser bom negócio chegar do lado de lá. E aí acende uma luzinha de alerta que é a seguinte: não foi à toa que nós reencarnamos no momento atual, que é um momento de transição, onde muitas situações adversas acontecem ao mesmo tempo, aonde nós estamos em coletividade vivendo algo que não foi vivido de maneira tão repetitiva ao longo da história da humanidade, como uma pandemia, tendo a possibilidade de acessar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e a pergunta que fica: e como nós estamos aproveitando esse momento? Como é que nós estamos fazendo esse dever de casa? Eu diria que nós somos bem-aventurados, porque nós somos bem-aventurados os aflitos. Mas que aflitos? Todos nós que estamos vivendo a aflição coletiva, mas buscando a visão superior que essa aflição coletiva tem a nos ensinar. Porque nós temos a visão da doutrina espírita, nós temos a visão do Evangelho do Cristo. Então nós temos a obrigação de passarmos adiante palavras e ações de esperança, perseverança e confiança em Deus. Só aí, quantas virtudes? Agora, eu sei que vocês vão concordar comigo num ponto. Não é fácil, mas não é impossível. Jesus está com a gente e Deus também segue conosco. E aí eu queria terminar o nosso encontro, que eu sei que ele não é muito extenso, fazendo a leitura de um poema de Maria Dolores, que eu separei aqui para a gente, que eu gosto muito, porque o título dele é como se ele fosse falar para a gente. Quando a gente lê assim, título do poema, A Subida. Nossa, Maria Dolores fez um poema para falar sobre a nossa evolução. E ela vem falar justamente sobre o espelho que reflete a mente superior que serviu de guia e modelo para todos nós, humanidade na Terra, que é Jesus. E aí ela diz assim, eu vou ler para vocês. Quem quiser fechar os olhos, quem quiser visualizar o que o poema vai dizendo, ele diz assim: a subida. Disse-nos o Senhor: quem quiser encontrar-me, tome a sua cruz e siga-me onde eu for. E um homem que o seguiu sem queixa e sem alarme, observou que o lenho o constrangia. Caminhou, mas não mais na antiga estrada. A cruz era pesada, na marcha dia a dia. Perdeu de vista a risonha paisagem, na qual usufruíra o amor de sua gente. Precisava escalar rude montanha na viagem e se reconhecia a sós, agarrando-se à frente. Embora a cruz lhe desse chagas e cicatrizes, conseguiu falar
fraternalmente, reconfortando os tristes e infelizes, levantava os caídos. Doava nova força aos fracos e aos doentes, consolava os leprosos esquecidos, regenerava os delinquentes, em muitos trechos da subida. Tratavam-no por louco e davam-lhe pedradas, deprimiam-lhe a vida, quanto insulto e suplício nas estradas. No entanto, ele subia. Trazia o Cristo em luz na própria mente. Não tinha acessos de melancolia, e sim uma alegria diferente, mas chorava por vezes de cansaço. A sentir sob os pés o vigor dos espinhos, refazia-se vendo o azul do imenso espaço, e ouvindo a voz do céu na voz dos passarinhos, alcançando, porém, o cimo da montanha. Notava-se-lhe os pés rasgados e sangrentos, e o corpo lacerado de atrozes sofrimentos. Mesmo assim, agradeceu ao Cristo amado. A viagem temível para atingir o topo de alto nível. Chegando ali, porém, vê com assombro e atenção que a terra já não tem com ele ou sobre ele. O poder de atração sentia-se envolvido em súbita leveza, respirando feliz a paz da natureza. Reconhece que o tronco vertical do grande lenho transformara-se em delicado engenho, e que os braços da cruz eram asas de luz. Tentou andar, mas sem querer. Na alegria que o invade, o homem que seguir os passos do Senhor planou além, no além buscando a imensidade, inflamado de amor. Veja, é um homem que a todo instante ele busca a sua elevação, mas quanto mais ele busca a evolução, mais ele se vê seguindo exatamente os passos do Cristo. É como se a gente estivesse lendo aqui a vida do Cristo, a cruz do Cristo, mas é a decisão que cada um de nós deve tomar de pegar a sua própria cruz e seguir rigorosamente os passos do Mestre. Não a cruz pesada, mas a cruz da redenção, da verdadeira evolução. E hoje, eu diria, meus irmãos, nós vivemos um momento único. Talvez não tenhamos outra oportunidade nessa encarnação de darmos verdadeiramente o nosso testemunho de cristãos sinceros e espíritas convictos. Então, não percamos de jeito nenhum essa oportunidade valiosa, embora sofrida e desafiadora, do momento que nós vivemos no dia de hoje. Graças a Deus. Bom, agradecemos a Milena pelo carinho, por ter trazido para nós, né, o estudo que foi, com certeza, muito marcante. E estamos abertos às perguntas. Eu costumo dizer que somos um grupo tímido, porque o pessoal não costuma fazer perguntas. Vamos lá? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Milena? Silêncio. Pode abrir o som, gente. Som aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, Milena. Você falou da gente não perder a oportunidade, né? Esse é um momento único. Então, assim, uma orientação para a gente, como nós, tá todo mundo meio encarcerado em casa, né? Encarcerado não, protegido em casa. Como a gente pode, além de tudo isso que a gente está fazendo, de conviver, de ser solidário, mas o que mais que a gente pode fazer? Como que a gente pode melhorar essa questão de aproveitar esse momento como espíritas e para desenvolver virtudes e nos tornarmos melhores? Como é que a gente pode aproveitar mais esse momento? Andréia, né? Isso. Andréia, eu acho que existe o treino aparente e aquele que ninguém vê.
Eu acho não, né? Tenho certeza. Nós vivemos esses dois momentos. Então, assim, embora a gente esteja exercitando a virtude da solidariedade com os vizinhos, com os familiares, existe aquele treino que só a gente sabe. Então, assim, você treinar, e é mais desafiador porque nós estamos isolados, que nós estamos sozinhos. E aí é muito mais fácil a gente fazer o chamado autoconhecimento. A gente não consegue fugir, vocês já viram? Todo dia, toda hora, a gente só encontra com a gente mesmo em casa, né? Tem horas que a gente até diz assim, eu não aguento nem a minha voz. É o autoconhecimento, o treino de você observar como é que são os seus pensamentos ao longo do dia. Como é que são as falas que você compartilha com as pessoas? Por exemplo, vou te dar uma dica do que eu tenho feito em termos de treino de pensamento e que tem ajudado. Você sabe que o pensamento ele capta tudo. A nossa mente ela capta tudo, perdão. A gente emite muito pensamento e a gente capta muito pensamento. Então, hoje, o nosso grande desafio, em termos de virtude, é manter o nosso equilíbrio. Equilíbrio de que forma? Quais são as notícias que você vê? Quais são as conversas que você tem? Quais são vamos dizer assim, as informações que você passa adiante? Então, eu particularmente, se você me perguntar, Milena, você conversa sobre coronavírus com as pessoas que você conhece? Como é que é seu WhatsApp? Você manda mensagem só falando sobre, olha, aqui na Ilha do Governador tem tantos casos. Aí no Maracanã tem tantos casos. Olha, saiu, estão dizendo que vai acontecer não sei o quê. A gente é mais apocalíptico ou a gente é mais esperançoso? Acho que dentro dessa visão, isso é um exemplo silencioso. Quais são os pensamentos? Eu aqui em casa fiz o seguinte: televisão, Milena, como é que está a situação da televisão para você assistir? Eu quase não assisto. Porque eu não sei se vocês vivem essa experiência, mas quando você liga um canal de notícias, eles repetem a mesma notícia 24 horas. Chega uma hora que você viu lá, índice de desencarne pelo Covid, 275 pessoas. Você fica vendo aquilo todo dia, no final do dia, o cérebro acha que foram 10 vezes 275 pessoas. Porque você ficou só naquela energia, só naquela egrégora. Então, acho que o treino, já que a gente está sozinho, é o treino que não é aquele aparente. É você conseguir controlar os teus pensamentos e aquilo que você expõe para o outro, fazer esse filtro e manter o teu equilíbrio, sabendo que isso vai passar, gente. A gente está aí há mais ou menos 50 dias isolados. Quando começou, vocês faziam ideia que vocês conseguiriam ficar 50 dias nessa situação? E a gente já conseguiu. Vou trazer um exemplo rapidamente para a gente não estender e dar mais chances de pergunta. A gente vive hoje uma pandemia. Existe um espírito superior que esteve encarnado entre nós, que viveu uma pandemia pior do que a nossa, que foi até a responsável pelo seu desencarne e que fez aniversário no dia 1º de maio, valendo um lugar em nosso lar. Alguém sabe quem foi? Nome do seu centro. Então, tá vendo? Ganhou o lugar em nosso lar. Eurípides Barçanufo. Ele viveu uma pandemia, não renegou o Cristo, continuou trabalhando, mesmo sabendo que já seria o seu momento final, ele já sabia que ele desencarnaria em decorrência da gripe espanhola. A gente fala de milhares, a gripe espanhola, nós tivemos milhões de desencarnes. Então, é a convicção, é o treino da convicção, é o treino da confiança. E a nossa pandemia hoje, ela está muito mais amenizada pela misericórdia do Pai, porque a gente está isolado e a gente consegue continuar mantendo contato. Na época de Eurípides, isso não era possível. Se a gente mantivesse contato, a gente desencarnaria. Então, vejam, é um momento de exercício, o exercício não aparente, Andréia, do equilíbrio, do autocontrole e passar confiança para as pessoas. Todo aquele que conheceu a doutrina espírita por pelo menos 5 minutos, o Evangelho de Jesus por 5 minutos, tem a obrigação de ter uma palavra de otimismo e esperança no meio de tanta dor e de tanto sofrimento. Não sei se ajuda, André. Ajudou bastante. Obrigada. Mas alguém A voz que falou o nome do meu centro, eu prometi a vaga em nosso lar, mas era brincadeira, tá?
Que é para depois não ter aquela cobrança, né, gente? Pois é, ele vai atrás de você, vai dizer assim, onde é que está a minha vaga? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Senão eu vou fazer uma. Eu sempre deixo preparado. Claudinho? Uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta realmente. Eu coloquei um copo de água do lado. É válido, não é válido? Se é interessante, não é interessante? A fluidificar enquanto a gente conversa, troca ideia, já que a gente não tem o passe, né? Aí a pergunta vai para você, a dirigente da casa. Não, não, fica à vontade, mas eu posso responder também, fica à vontade. Não, vai lá, amiga. Imagina. Na verdade, Claudinho, quando a gente começa a reunião, a gente já tem a presença dos amigos espirituais, né? Sim. Trabalhadores da Casa da Caridade, nossos companheiros, né? Nossos guias protetores, e eles nos ajudam, né? Nos tratam nesse momento em que estamos conectados todos, né? Com o trabalho da Casa da Caridade, e sim, a água é fluidificada pelo trabalho, pelas nossas correntes de pensamento, por tudo aquilo que por essa atmosfera que nós estamos criando, que é trazer a Casa da Caridade para dentro dos nossos lares nesse momento que estamos todos conectados. Ok, obrigado. Alguma outra pergunta? Eu vou fazer uma. Eu sempre faço, gente. Então, na verdade, a Milena já falou bastante sobre algumas virtudes que a gente pode desenvolver, né, durante a quarentena. E aí a minha pergunta é o seguinte: a gente não evolui sozinho. E nesse momento a gente está um pouco limitado em relação ao acesso social, né? Porque nós evoluímos em sociedade. Diante assim dos pequenos gestos que a gente faz durante o dia, seja uma ligação ou mesmo um WhatsApp de bom ânimo, alguma coisa nesse sentido, você acredita que nós encarnados estamos de alguma maneira evoluindo? Estamos, Carla. E sabe por quê? Eu acho que a gente está treinando a presença além da presença física. E eu acho que a gente começou a perceber o seguinte: às vezes, antes dessa pandemia toda, né? Eu já não consigo nem lembrar como é que era a nossa vida antes da pandemia. Porque a mudança, eu não sei se vocês perceberam, a gente mudou muito já. Muitas vezes, a gente estava presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. Então, até mesmo em família. Família, às vezes, 4 pessoas reunidas, os filhos, cada um no seu telefone, estão juntos fisicamente, mas estão ausentes. E chega uma hora, eu vejo isso ao menos aqui em casa, chega uma hora que o celular cansa, que o computador cansa. E como a gente não está tendo contato com mais ninguém, a não ser as pessoas que estão na nossa casa, e eu sei que tem irmãos que vivem sozinhos, a situação é ainda mais desafiadora, a gente tem um momento em que a gente se obriga a conviver com o outro. E aí a gente passou a dar valor a essa convivência. E um detalhe maior, eu vejo que a gente lembrou muito mais da questão da prece, da oração. E eu diria mais até, liguem, façam chamada de vídeo, mandemos mensagem de WhatsApp, porque se a gente já vivia uma situação de solidão antes, ela agora é muito mais forte, porque é a solidão e incerteza. Então, eu dizer assim, eu vejo, por exemplo, na nossa convivência no grupo GSM, né, aqui na ilha, eu não tinha percepção da importância da casa espírita para as pessoas que frequentam o grupo do qual eu faço parte. Chega uma hora que a gente faz tudo no automático. Hoje é o dia do passe, eu vou para o passe. Hoje é o dia da palestra, eu vou para a palestra. Hoje é o dia da mediúnica, eu vou para a mediúnica. Aí, de repente, bum, silêncio. Não tem nada. As pessoas começaram a entrar em agonia. As pessoas começaram a verdadeiramente ligar chorando. Milena, eu não sei o que eu faço, eu estou sentindo muita falta do GSEB. Às vezes as pessoas que depositavam a vida toda delas, a dinâmica toda da vida era em torno do trabalho da caridade.
Pense nas pessoas aposentadas, nas pessoas mais jovens, os jovens de evangelização, de todas as idades. Então, cada uma tinha uma necessidade relacionada à casa espírita, à convivência física. E, de repente, isso se acabou. Então, eu acho que o próprio fato dessa ausência, dessa impossibilidade da convivência, fez com que a gente evoluísse no sentido da valorização do contato com o próximo. Sabe aquela coisa assim de quando a gente estiver liberto disso tudo e disserem assim, olha, todo mundo vacinado, pode todo mundo se encontrar, acabou a pandemia. Qual é a primeira coisa que vocês visualizam? Eu vou dizer para vocês o que vocês visualizam. Uma mega confraternização espiritual e material na casa, onde todo mundo possa se abraçar e ninguém vai conseguir conter o choro. Porque tá aqui, ó. A gente não sabe como fazer. Então, acho que esse é o sentimento, e isso remete a gente ao sentimento do cristão primitivo. E o cristão primitivo que conviveu com Jesus, no momento que Jesus sumiu fisicamente, ele passou o resto da vida com aquele grito preso na garganta de saudade de Jesus. E o que a gente sente hoje é o preencher de Jesus no nosso coração, que a convivência presencial na casa espírita, dentro dos trabalhos para Jesus, traz para a gente. Então, na verdade, a falta de Jesus é a falta do afeto, do carinho que a gente tem na casa espírita. Então, essa questão do contato, da impossibilidade do contato, fez com que a gente evoluísse na valorização do outro. Ao menos eu tenho observado isso, né, em conversa com as pessoas. A gente não nasceu para viver isolado. Só que a gente só foi perceber isso agora, quando disseram pra gente, agora fica isolado. Aí a gente teve que ficar isolado, a gente percebeu. É muita mudança mesmo, né? Está sendo uma experiência intanta. Bom, eu acredito que os nossos irmãos não apresentaram, né, novas perguntas, então eu vou agradecer mais uma vez a Milena, em nome da Casa da Caridade, pelo carinho, pela disponibilidade, por estar com a gente mais uma vez. Espero que possamos nos reunir pessoalmente em breve, né, que a gente possa estar juntos e se abraçando, que você falou, assim, tem uma coisa que a gente quer muito fazer, eu tenho muita vontade de abraçar, essa é a maior saudade que eu tenho, que é o abraço, né? Então, eu espero que em breve a gente possa estar junto novamente, que você possa visitar novamente a nossa casa. E te agradeço muito por ter estado conosco essa noite. Imagina, a gratidão é minha, Carla. Matei um pouquinho a saudade, mas assim, ficou pendente. A gente vai precisar se encontrar para dar um abraço mesmo. Esse ano, se Deus quiser. Esse ano. E agora não é mais aquele vamos marcar. Agora a gente já sabe a importância do marcar verdadeiro e se abraçar de verdade. Com certeza. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. No finalzinho, a gente sempre dá um tchauzinho, tá? E aí a gente se despede para poder encerrar a reunião. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, e aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco durante toda esta reunião, aos amigos espirituais, trabalhadores da Casa da Caridade, que continuam empenhados nesse trabalho do plano espiritual e nos acompanhando durante esses momentos de quarentena em que estamos reclusos nos nossos lares, mas com os nossos corações voltados para essa instituição que nos acolhe com tanto carinho. Agradecemos a Deus pela saúde, agradecemos por estarmos aqui reunidos mais uma vez e pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos de caminhada, todos os nossos irmãos que hoje se encontram enfermos, seja pela Covid, seja por qualquer outra doença, que todos, Senhor, possam ser amparados, possam ter a sua luz, a sua paz nos seus corações, e os nossos irmãos que já passaram, retornaram para o plano espiritual, que estes possam ser acolhidos, que possam compreender esse novo momento e que em breve, Senhor, todos possamos estar juntos novamente trabalhando, estando
na Casa da Caridade, dentro das nossas atividades, e que possamos sempre, Senhor, levar o Teu Evangelho aonde nós formos. Muito obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Graças a Deus. Agora eu...